Olá! Mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Como de costume, nós vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus. Essa reflexão está em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Versículo 7. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O tema de hoje é o que eu preciso fazer para resolver os problemas conjugais. Uma coisa bem interessante, porque todos nós temos problemas nos nossos casamentos, dentro da nossa família. Isso não importa se você vai numa igreja ou não vai, se você é crente, se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico ou se você é ateu. Todos nós passamos por dificuldades, por crises conjugais. Então a palavra de hoje realmente é para a gente poder compreender ou tentar compreender um dos motivos que leva também a esses problemas. Primeiramente, muitas mulheres, quando entram nas igrejas, elas muitas vezes acabam se envolvendo muito em atividades dentro da própria igreja. Não que isso seja errado, mas nós sempre falamos que precisa haver um equilíbrio, ou seja, não podemos ir para os extremos. E a palavra equilíbrio é uma palavra muito importante. E muitas vezes elas acabam exagerando na dose, ou seja, se envolvem tanto nas atividades da igreja e se deixam para trás a casa, o marido, os filhos. E muitas vezes também elas não se cuidam mais, elas não usam mais aquelas roupas que usavam, não colocam uma maquiagem, não põem um perfume, acabam deixando para trás a sua aparência física. Acabam muitas vezes engordando, acabam muitas vezes se desleixando, isso provoca problemas. Quando também, muitas vezes, essas mulheres acabam querendo condenar, criticar e julgar o marido, que talvez não vá na mesma igreja que ela, talvez não tenha a mesma religião que ela. Então, essas mulheres agindo dessa forma, o apóstolo Pedro está dizendo assim, mulheres, vocês não vão ganhar marido agindo dessa forma, vocês vão ganhar marido no silêncio, ou seja, através do teu testemunho pessoal. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que não pode agir dessa forma, não pode estar julgando, criticando o teu marido, talvez, que não tem a mesma religião que você. Dessa forma, você não vai ganhar o teu marido. Mas, por outro lado, se porventura você mesmo que o teu marido não vá na tua igreja, não vá na tua religião muitas vezes, mas que você o ame, que você reconheça o valor dele, que você o respeite, que você o elogie, automaticamente ele vai começar a olhar, poxa vida, essa religião está fazendo bem para minha esposa, essa igreja está fazendo bem para minha esposa. Isso vai criar uma atmosfera de pelo menos curiosidade para ir nessa igreja, para ir nessa religião, talvez assim que ele diga. Então você vai ganhar o homem, vai ganhar o teu marido através das tuas atitudes, não é através das tuas palavras. Nós já falamos outras vezes que ninguém muda ninguém, e essa é uma realidade muito séria. Você não pode mudar o teu marido, assim como o teu marido não pode te mudar. Mas se você se mudar e você deixar que Deus opere na tua vida uma transformação tão radical, automaticamente você vai estar ganhando também o teu esposo. Essa palavra, sujeição ou submissão, é uma palavra muito dolorosa, principalmente para as mulheres. Então vamos tentar entender e compreender um pouquinho mais essa palavra, para que você não fique tão arrepiada quando ouve essa palavra. Submissão não significa que você agora é serva do teu esposo,
não significa dominação, não significa escravidão, não significa que você não vai viver a tua vida e não tenha direitos. Não, submissão é dividida em duas partes essa palavra, sub e missão, ou seja, sob uma missão do seu esposo, sob uma carreira, um ministério, uma vocação do seu marido. Ou seja, Deus, quando instituiu o homem como líder do lar, ele estava assim colocando o homem para estar à frente. Mas estar à frente, ou seja, ter a responsabilidade do lar, não significa que ele tenha que necessariamente tomar todas as decisões, não significa que necessariamente ele esteja sempre certo, não significa necessariamente que tenha sempre as melhores e maiores habilidades para tomar decisões as mais corretas. Significa que ele vai ser responsável, ou seja, Deus vai cobrar do seu marido a liderança do lar, ou seja, se seus filhos se mantiverem bem, amém, glória a Deus. Mas se porventura eles enveredarem pelos caminhos das drogas, se porventura seus filhos ou a filha de repente ir para a prostituição, se perderem no mundo, Deus vai cobrar do marido, do homem. Então você, mulher, ser uma mulher sábia, assim como diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 31, vai estar ao lado, vai ser uma auxiliadora idônea do seu esposo e vai estar ao lado dele, compartilhando, assessorando. É como se fosse uma empresa. Uma empresa tem um presidente e um vice-presidente. O presidente dessa empresa, chamado família, é o teu esposo, mas o vice-presidente ou a vice-presidente é você, mulher. Ou seja, você tem talento, você tem habilidades que devem ser também atendidas e ouvidas pelo seu esposo. Algumas pessoas já disseram assim, poxa vida, que muitos problemas teriam sido evitados, até problemas de ordem trabalhista, de direito, se porventura o marido apenas desse ouvido à sua esposa. Por quê? Porque quando Deus fez o homem e Deus fez a mulher, Deus fez os dois com habilidades diferentes, mas complementares. Ou seja, as fragilidades do homem é complementado pelas potencialidades e fortaleza da mulher. E assim, vice-versa. Por isso que a Bíblia diz que os dois deixam a sua casa e tornam-se uma só carne. Para Deus, então, Deus não vê duas pessoas, mas vê uma pessoa só e uma pessoa muito mais forte. Agora, por outro lado, também nós temos a questão do versículo 7, né? O marido que deve realmente olhar para a sua esposa, né? E entender que ela é um vaso de honra, um vaso mais fraco, né? E ela é cordeira da graça de Deus, ou seja, se o marido não ouvi-la, se o marido não atendê-la, não estiver junto dela, não prestar atenção nas necessidades da esposa, o marido vai estar falhando. Então Pedro, né, encoraja esses homens casados a terem respeito também pela sua esposa, né? Ela deve ser tratada com delicadeza, deve ser tratada com dignidade, pois, como o próprio apóstolo Pedro fala, né, ela é um vaso mais fraco, mais frágil. Então, quando o homem não consegue manter uma comunicação então adequada com seus familiares, principalmente com a sua esposa, a linha de comunicação dele para com Deus é interrompida. Então, essa insensibilidade do marido faz com que ele perca a sua autoridade como sacerdote do lar e também a liderança da sua família. É isso que quer dizer essa palavra. Mas então o que fazer se o casamento está em crise e a outra pessoa não quer mudar? Primeiramente, nós temos que entender que ninguém muda ninguém. Nós temos falado isso já há algum tempo. Eu posso mudar a mim mesmo. Geralmente metade dos problemas está em mim. Quando eu decido mudar a mim mesmo, eu estou dizendo que eu estou dando ênfase naquilo que eu posso mudar, ou seja, eu mesmo. Então, quando eu decido mudar a mim mesmo, automaticamente eu já resolvo metade dos meus problemas, metade dos meus dilemas. Automaticamente estou incentivando o outro para mudar também. Em segundo lugar, eu tenho que compreender que é possível aprender a amar, ou até restaurar o amor. Talvez o amor esteja perdido, o amor esteja esvaziado, talvez o amor esteja frio. Então eu tenho que conhecer a outra pessoa, aprender a conhecer a outra pessoa e também aprender a me conhecer. Ou seja, o desconhecimento, a falta de conhecimento próprio e da outra pessoa é que também produz
problemas no casamento, produz também frieza no casamento, produz também distanciamento no casamento. Em terceiro lugar, eu tenho que resolver o problema ou os problemas e prevenir para que eles não voltem novamente. Eu tenho que aprender uma coisa: viver feliz no casamento é uma arte, e essa arte não é para poucos. Nós temos que aprender a resolver esses problemas, resolver esses dilemas. Não podemos empurrar com a barriga, né? Nós temos que resolver o mais rápido possível. E quem é mais hábil em resolver problemas tem mais sucesso. Sucesso profissional, sucesso social, inclusive também familiar. E quem é menos hábil fracassa mais. Então no casamento também não é diferente. Tem uma palavra bem interessante que diz assim: o cristianismo de uma pessoa começa a ser realmente provado quando ela entra no casamento. Eu vou repetir: o cristianismo de uma pessoa começa a ser realmente provado quando ela entra no casamento. Ou seja, se você se diz ser cristão, não importa se for católico, se for protestante, evangélico, pentecostal, neopentecostal, não importa. Mas se você diz que acreditar em Jesus Cristo, acreditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o teu cristianismo vai estar sendo realmente provado quando você se casa. Porque o casamento é onde você vai se desarmar, você vai tirar muitas vezes as tuas máscaras e você vai ser realmente quem você é. Ali eu quero ver você ser verdadeiramente cristão. Ou seja, ser cristão na igreja não é tão difícil. Ser cristão aí fora, no mundo, nas pessoas, a gente consegue até ser. Mas em casa, como é que você trata a tua esposa? Como é que você trata o teu esposo? Como é que você trata os teus filhos? Esse é o lugar onde Deus realmente verifica como prova real se nós somos ou não verdadeiros cristãos. O casamento também nos serve como um espelho. Como é que funciona, pastor? É muito fácil, é muito simples. Nosso cônjuge, ou seja, nosso esposo, esposa, né, é que vai nos dizer e vai nos refletir o que nós realmente somos. Não o que nós pensamos ser, não o que as pessoas dizem que nós somos, mas o que nós realmente somos. Ou seja, vai mostrar o nosso lado bom, o nosso lado ruim. Quando você vai no espelho, você observa, você tem qualidades, você também tem defeitos, você tem coisas que você quer ver, tem outras coisas que você não deseja ver. Então o esposo, a tua esposa é que vai realmente mostrar quem você realmente é, não quem você pensa que é, mas quem realmente você é. Uma terceira observação, e eu vou reforçar, né? Ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam quando elas decidem mudar. Então, por isso mesmo, né, quando alguém é forçado a mudar, há uma resistência natural. Todos nós resistimos à mudança, mas tem mudanças que são necessárias. Aí reside um X da questão. Você avaliar, você compreender que você precisa mudar. Tem coisas que você faz muito bem, mas tem outras, e principalmente ações e reações, que você tem que mudar, você tem que reavaliar na tua vida. Mas como é que eu vou fazer isso? Como? Então melhorar o meu relacionamento dentro do meu lar, dentro da minha família. Primeiramente, converse com Deus. Talvez você gaste dinheiro conversando com psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. Não que seja ruim esses profissionais, pelo contrário, são a bênção de Deus. Deus deu inteligência e sabedoria para que esses profissionais possam ajudar pessoas, e você deve procurar essas pessoas também. Mas talvez você, procurando a Deus em primeiro lugar, você possa entender melhor a si mesmo, você possa compreender e Deus possa falar contigo e você possa começar a avaliar coisas que talvez você ainda não tinha avaliado. Você começa a compreender coisas que você não tinha ainda compreendido. Converse com Deus, ora a Deus, eleve os teus pensamentos ao Senhor e peça para que Ele te mostre onde você está errando. Segundo, converse com seus amigos, ou seja, você tem um amigo verdadeiro? Peça para ele, se tu é meu amigo verdadeiro, me diga onde é que eu estou errando no meu casamento. Será que eu tenho um gênio muito forte, um temperamento muito forte? Será que eu sou muito agressivo? Será que eu sou insensível? Eu não sei, você deve perguntar para o teu amigo ou para a tua amiga, você mulher que está me ouvindo também. Pergunta para uma amiga muito próxima de você
ela vai falar para você talvez coisas que você ainda não tenha visto e você realmente vai ter uma grande oportunidade de haver uma mudança na tua vida, uma mudança no teu casamento. Converse também com os pais do teu marido, da tua esposa. Não é à toa, eles conhecem o teu esposo, é filho dele. Conhece a tua esposa, é filho dela. Eles sabem e conhecem eles e amam eles. E também ama você, porque você quando entrou agora nessa família, você também não é mais um genro ou uma nora, você agora é um filho e uma filha também. Então conversa com eles, conversa com teus pais, conversa com os teus sogros. Eles vão poder também, de repente, te auxiliar e te ajudar. Converse, por último, com teu cônjuge, converse com a tua esposa, converse com teu esposo. Talvez ali você já juntou muitas informações e agora você pode realmente ter uma conversa muito mais profunda com ele ou com ela. Você pode realmente resolver os teus problemas sabendo avaliar aonde você está errando e procurando mudar realmente. Se você realmente fez isso, então vamos adiante. O segundo passo é reflita sobre as informações que você juntou. Agora você vai ter que analisar e vai ter que chegar a algumas conclusões. E nesse passo é muito bom e muito interessante você colocar a palavra, a expressão eu. Ou seja, eu tenho me irritado com muita facilidade, eu tenho perdido a compostura, eu tenho chorado demais, eu tenho sido impaciente, eu tenho sido ansioso, eu tenho sido preocupado, eu não tenho dado atenção, minha esposa, você mulher, não tenho dado atenção, meu marido, eu não sei. Mas você vai começar a analisar muitos fatos da tua vida e você vai chegar a algumas conclusões, achando as tuas responsabilidades, achando aonde você tem errado. Terceiro passo, confesse. Ou seja, confessar primeiramente a Deus os teus erros. Em segundo momento, confesse para a pessoa que você errou, confesse os teus erros, peça desculpa, peça perdão. Ou seja, no momento que você começa uma conversa dizendo, eu tenho agido dessa forma, eu tenho feito muitas coisas erradas, me perdoa, você desarma a pessoa. Então isso também traz e realmente cria uma ponte para você poder manter uma conversa, um diálogo de alto nível, de alto padrão. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo voltaremos.